Escute com atenção, porque o que estou prestes a revelar vai incomodar muitas mulheres. Algumas até já me enviaram mensagens dizendo: tira isso agora. Segundo elas, os homens não deveriam ter acesso a esse conhecimento. E é justamente por esse motivo que estou gravando este vídeo. Há um padrão psicológico utilizado pelas mulheres nos homens há milhares de anos. E a única razão pela qual ele continua funcionando é simples. Ninguém comenta sobre isso. Elas preferem que você continue no escuro, porque assim que você compreender esse padrão, toda a influência delas sobre você simplesmente desaparece. A maioria dos homens nunca nota o que está acontecendo, pois está ocupada demais sendo controlada por esse mesmo mecanismo para enxergar a verdade. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, escreveu algo que se encaixa perfeitamente nisso. Tudo aquilo que ouvimos é apenas opinião, não fato. Tudo o que percebemos é apenas perspectiva, não verdade objetiva. E, meu amigo, o que as mulheres dizem que querem e o que realmente desperta atração nelas são universos completamente diferentes, e elas se beneficiam ao manter você confuso sobre qual dos dois é o real. E eu sei o que passa pela sua cabeça. Pode soar como rancor ou toxicidade. Fique comigo, porque o que vou mostrar não é opinião, mas psicologia comprovada, ciência do comportamento, um padrão real e identificável. E quando você enxergar isso, nunca mais conseguirá ignorar. Vai começar a perceber em todos os seus relacionamentos, nos antigos, nos atuais e nos próximos. Então aqui vai o plano. Vou revelar exatamente qual é o mecanismo que as mulheres usam para criar obsessão nos homens. Vou explicar por que ele funciona, como identificá-lo e, principalmente, como se tornar imune a ele usando princípios estoicos ancestrais. Talvez você sinta desconforto. Talvez se arme emocionalmente, e isso é normal. A verdade costuma doer um pouco antes de libertar. Mas se você assistir a essa análise até o final, sua visão sobre encontros e relacionamentos mudará para sempre. Você finalmente enxergará o jogo com nitidez. E quando você vê o jogo com clareza, pode escolher entre jogar ou simplesmente sair dele. Vamos começar. Aqui está o grande segredo que elas não querem que você saiba. Pronto? As mulheres não criam obsessão tratando você bem. Elas criam obsessão justamente através da inconsistência. Reflita sobre isso. Pense naquela mulher que te trata com gentileza. Responde rápido, demonstra carinho, é sempre atenciosa. Você provavelmente se sente confortável ao lado dela. Agradecido até. Você talvez a aprecie, mas fica obcecado? Fica checando o celular a cada poucos minutos? Repassa cada conversa? Pensa nela sem parar? Muito provável que não. Agora pense na outra mulher, aquela que hoje é carinhosa e amanhã distante, que manda mensagens longas num dia e 3 dias depois responde com uma palavra, que é afetuosa quando está com você, mas fria logo depois. Essa te tem na palma da mão. Você analisa cada detalhe. Fica se perguntando o que fez de errado. Tenta reconquistar aquela versão boa dela. E aqui vem a parte mais impactante. Isso não é aleatório. Não é apenas mudança de humor. É um padrão. Um padrão que funciona porque os homens caem nele continuamente, a menos que saibam o que está acontecendo. A psicologia já deu nome para isso. Reforço intermitente. O mesmo princípio por trás do vício em máquinas caça-níqueis e redes sociais. É exatamente essa força que faz com que mulheres inconsistentes se tornem quase irresistíveis para os homens. Quando as recompensas são constantes, como um salário, seu cérebro se adapta e passa a achá-las normais, previsíveis. Mas quando aparecem de forma imprevisível, seu cérebro entra em modo de obsessão tentando recuperá-las. Sua mente começa a procurar desesperadamente pelo motivo da recompensa ter surgido. Como trazê-la de volta, qual padrão seguir. E é isso que acontece quando uma mulher oferece picos emocionais e os retira de repente. Quando ela é carinhosa, você sente o pico de dopamina. Quando ela se afasta, você cai abaixo do seu nível emocional normal. Surge angústia, pânico, perseguição. Você ultrapassa limites
Investe além da conta. Tolera atitudes que nunca aceitariam de mais ninguém. Tudo porque está viciado em reviver aquela euforia emocional que ela te dava. Epicteto alertou sobre isso há milhares de anos. Use bem o que está sob seu controle e aceite o restante como vier. Mas a maioria dos homens faz exatamente o contrário. Permite que a inconsistência de uma mulher determine todo o seu estado emocional. Agora, veja o que torna isso ainda mais perigoso. A maioria das mulheres não faz isso conscientemente. Elas não sentam pensando em como manipular você. É instintivo. Aprenderam ao longo da vida que a inconsistência produz muito mais atração do que qualquer constância conseguiria produzir. Elas não precisam entender psicologia nenhuma. Os resultados ensinaram tudo. Seja carinhosa e depois fria. Dê afeto e depois retire. Crie euforia e depois elimine. E repita. E esse padrão funciona desde o início da interação humana. Mas agora vem a parte que muda tudo. No instante em que você reconhece o padrão, ele perde todo o poder sobre você. Você para de reagir, para de correr atrás, para de permitir que ela controle toda a dinâmica. Deixe-me mostrar como isso aparece na vida real. O ciclo quente e frio. Durante uma semana, ela te enche de atenção. Na seguinte, se afasta sem motivo. A indisponibilidade estratégica. Vocês vivem uma noite incrível e depois ela some por dias. Afastamento emocional. Você se abre, ela responde, mas depois age como se a intimidade nunca tivesse existido. A falta de atenção repentina. Ela foca em você e depois direciona tudo para qualquer outra coisa. O gatilho da comparação. Ela menciona outros homens de forma casual, ativando seu lado competitivo. Mensagens contraditórias. O que ela fala é uma coisa, mas o que ela faz conta outra história. Tudo isso fabrica apenas uma coisa: incerteza, o estado psicológico mais viciante do cérebro humano. Marco Aurélio dizia: o que está no caminho se torna o caminho. Aqui, o obstáculo que ela cria se transforma no próprio gancho que te mantém correndo atrás. Agora vamos falar sobre como escapar disso. Aqui está como se tornar imune a essa armadilha psicológica. Identifique o padrão de imediato. Pare de justificá-lo. Pare de arrumar desculpas. Chame-o pelo nome. Quando ela se afastar, não faça nada. Não vá atrás. Não questione, não tente consertar. Acompanhe a energia dela exatamente como ela vier. Se ela for lenta, você diminui o ritmo também. Se ela se distancia, você também se distancia. Construa uma vida completa fora dela. Propósito, metas, amigos, missão. Isso retira completamente a influência psicológica dela sobre você. Estabeleça limites sem temor. Deixe claro que a inconsistência não funciona para você e que vai embora se continuar assim. Uma mulher que depende da inconsistência não consegue prosperar quando o homem se recusa a persegui-la. Ela vai ajustar o comportamento ou procurar alguém mais fácil de controlar. De qualquer jeito, você vence. Agora vamos aprofundar isso com princípios estoicos. Primeiro, controle somente o que está sob seu controle. Seu comportamento, seus padrões, seus esforços, não os dela. Segundo, não dependa emocionalmente do que você não controla. Se sua felicidade depende da atenção dela, é ela quem manda em você. Terceiro, enxergue a realidade sem distorções. Ignore palavras, observe ações. Quarto, mantenha seus padrões, independentemente do resultado. A consistência dela ou corresponde ao que você exige ou determina o fim. Quando isso é internalizado, a inconsistência perde totalmente o poder sobre você. Mas aqui está a última reviravolta. Quando você parar de reagir, ela vai aumentar o nível, vai ficar ainda mais instável. Esse fenômeno é chamado de explosão de extinção, a tentativa final de recuperar o controle psicológico. Permaneça firme, não responda, não persiga. Se ela se tornar consistente, ótimo. Se for embora, melhor ainda. Você se livrou de alguém que só se mantém na sua vida através de manipulação. Existem mulheres saudáveis e emocionalmente centradas. Mulheres que não precisam de joguinhos.
mulheres que se comunicam com clareza, respeito e constância. Mas você nunca vai encontrá-las enquanto estiver emocionalmente preso a mulheres inconsistentes. Eis a verdade final. As mulheres criam obsessão por meio da imprevisibilidade. Os homens caem nisso porque confundem essa montanha-russa psicológica com amor. O estoicismo é o antídoto que te liberta. Quando você deixa de ser guiado pela inconsistência, quando para de correr atrás, quando mantém seus padrões sem ceder, toda a sua vida amorosa se transforma. As que dependem da manipulação se afastam. As genuínas aparecem. Você para de jogar o jogo e passa a escolher quem tem acesso a você. Você fica livre. Então a pergunta real é: agora que conhece a verdade, o que pretende fazer com ela?